no segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Segundo Reis, capítulo 6, versículo de número 1. Amém. Você encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra: E disseram os filhos dos profetas para Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da sua face nos é estreito. Vamos, pois, até o rio Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitarmos. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ireis com os teus servos. Aí ele disse: Eu irei. E foi, e com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. Diga: o ferro caiu na água. Aí ele clamou e ele disse: Ai, meu senhor, este ferro ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Aonde foi que caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau, lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Pai querido e amado, nós oramos clamando sua graça, sua misericórdia e o seu favor sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a sua igreja. Queremos declarar que a nossa confiança, ela está no Senhor. É o Senhor que é o Deus desta igreja, é o Senhor que é o Deus da nossa vida, é o Senhor quem conduz cada célula, cada discípulo, cada discipulador. E por isso nós oramos declarando que a nossa confiança, ela está em Ti, para nos fazer crescer, multiplicar, avançar e fazer com isso que o seu nome, Jesus, ele seja glorificado. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Diga glória a Deus. Queridos, como nós estamos caminhando para um grande mover de crescimento, quantos estão em um grande mover de crescimento? Diga amém. Você sabe que quando nós estamos falando a respeito de crescimento, de avanço e de multiplicação, esse crescimento e avanço e multiplicação não é apenas na questão das células, dos discípulos e da igreja, mas também é crescimento, avanço e multiplicação para todas as áreas importantes da sua vida, como a sua vida profissional, como a sua família, o seu casamento, os seus estudos. Deus quer fazer você crescer em todas as áreas. Você toma posse disso? Diga glória a Deus. Que maravilha. Então, como nós estamos nesse mover de crescimento, esse texto de 2 Reis, ele é um texto que mexe muito comigo, porque fala de pessoas que estavam buscando crescer, discípulos que estavam buscando avançar, discípulos que estavam buscando construir coisas maiores. Você quer avançar na sua célula? Diga amém. Você quer construir coisas maiores na sua vida profissional, na sua família? Diga amém também. Então esse texto tem coisa para nos ensinar aqui. Se você quer crescer, se você quer avançar, esse texto conta uma história de crescimento e uma história de avanço. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, que fala de crescimento e de avanço, é que os discípulos do profeta que estavam querendo crescer, eles começaram a visualizar uma casa de profeta maior.
Eles estavam reunidos em uma casa de profetas, aprendendo com Eliseu, e algum daqueles discípulos, eles começam a olhar à volta e falar: o lugar que nós estamos está pequeno demais, nós precisamos crescer, nós precisamos de um espaço maior, nós precisamos de avançar. A pessoa que cresce, que multiplica, ela tem essa visão de sair do comodismo, ela tem essa visão de estar inconformada com algo que ela já conquistou. Ela é agradecida pelo que ela conquistou, mas ela está desafiada a conquistar coisas maiores. Ela está desafiada a avançar para níveis maiores. Ela precisa ter uma visão de quem vai crescer. Você pode dizer amém? Eu não posso, se eu sou um líder de célula, já estou liderando uma célula, e aí eu falo: olha que bom, eu sou um líder de célula aqui, que legal, e eu vou assim ser para sempre. Não, eu sou agradecido a Deus porque eu estou liderando, mas eu tenho uma visão de algo maior. Eu vou formar novos líderes, eu vou multiplicar novas células, logo eu vou ser supervisor de setor, eu vou crescer para poder o reino de Deus avançar. Essa pessoa está sempre visualizando algo maior. E assim precisa ser também na sua vida profissional, nas suas conquistas da sua família. Você já alcançou um certo nível, já avançou para um certo patamar, você é agradecido a Deus por aquilo que você avançou e conquistou, mas você precisa ter uma visão de quem vai crescer para níveis maiores. Quantos recebem, diga amém. É preciso ter essa visão, foi o que eles tiveram. Então todo líder, todo servo de Deus que vai crescer, ele sempre visualiza uma nova fase. Eu quero que você absorva isso. A segunda coisa importante na vida de alguém que cresce: uma pessoa que cresce é uma pessoa que tem fé. Diga, ter fé. Você precisa ter fé de que você vai entrar para novos projetos, para novos desafios, e Deus será contigo e te abençoará. Deus será contigo e vai te fazer prosperar. Deus será contigo e vai te fazer vencer. Deus será contigo e vai te fazer conquistar, irmão. Você visualiza algo maior e você entra com fé. Você entra com passos ousados de fé e diz: Deus vai abrir as portas, Deus vai me fazer multiplicar, Deus vai me fazer ser bem sucedido, eu vou subir de nível, eu vou alcançar um novo patamar na minha liderança, eu vou alcançar um novo nível na minha vida profissional, empresarial, eu vou avançar e Deus vai honrar a minha fé. Se você não visualiza projetos grandiosos e não tem fé que você pode, segundo a graça, a bênção e o favor de Deus na sua vida, conquistar, você não vai crescer nunca em nenhuma área. Então é preciso você avançar com fé. Bate no peito e diga assim: eu vou vencer. Diga, bate no peito e diga: eu vou crescer. Bate no peito e diga: eu vou multiplicar. Aleluia. A fé, ela vai contra aquilo que a realidade mostra. Talvez aqueles discípulos, se não tivessem fé, poderiam colocar: não, crescer aqui, conquistar uma casa, construir uma casa maior vai dar muito trabalho, de repente nós não temos ajudadores, ninguém vai poder me ajudar, é tão difícil trabalhar sozinho. Você imagina se eu vou construir uma casa desse tamanho? É difícil demais. Pessoas que crescem, não existe nada difícil demais. Pessoas que crescem colocam a fé em ação e acreditam no poder de Deus para as abençoar, irmão. É assim que são pessoas de fé.
Então você precisa entrar lá na sua célula essa semana e você vai dizer: nós vamos multiplicar em agosto, sim. Nós vamos ganhar novas pessoas nessa rua, nesse bairro, sim. Nós vamos ter uma multidão chegando e vamos conseguir preparar novos líderes, sim. Mas ninguém ajuda, isso é uma visão de incredulidade. Ninguém pode ajudar pelos olhos naturais, mas Deus muda o coração das pessoas e faz elas estarem apaixonadas do dia para a noite por algo que elas não estavam. Você sabia disso? Diga amém. Eu conheço líderes que hoje estão aqui, que eles não queriam se envolver com nada, não tinham vontade de trabalhar em nada, e ainda tinham até aversão a isso. Não conta comigo para nada. Do dia para a noite, Deus foi lá e fez a ficha cair, a visão entrou no coração, e hoje são líderes de excelência, de sucesso. O que nós precisamos é ter fé de que Deus é poderoso para poder mudar o coração das pessoas e trazer a revelação da visão. Diga aleluia, querido. Talvez você mesmo é um desses que está aqui, não estava querendo se envolver muito, não estava querendo se participar, mas Deus já tem te incomodado, você já tem sido tocado por Deus na madrugada, você vai trabalhar pensando nisso. Deus já está mudando o seu coração, porque Ele conta com você, Ele quer ver você na atividade do ministério, fazendo a diferença e sendo um líder multiplicador para a glória do nome de Deus. Aleluia. Diga para quem está do seu lado assim: Deus está falando com você, hein? Incomoda aí essa pessoa aí, ó. Meu irmão, por que nós temos crescido e vamos crescer, e em questão de alguns anos vamos estar aqui com 12.500 discípulos, muito engarrafamento, já estamos projetando, vamos ter que comprar esse terreno do lado, expandir a igreja para o lado de cá, porque nós queremos viver segundo a fé, nós vivemos aplicando fé. Quem cresce é líder que tem fé, irmão, aleluia. Oh, meu Deus do céu, que coisa tremenda. Eu vejo outra coisa muito importante aqui. Esses discípulos que tiveram uma visão de crescimento e aplicaram fé, eles fizeram algo muito lindo. O versículo 12 diz aqui: vamos, pois, lá até o Rio Jordão e juntos vamos cada um tomar uma viga. Esses líderes, esses discípulos, eles, além de aplicar visão de crescimento e aplicar fé, eles sabiam trabalhar em equipe. Diga, vamos. Fala para quem está do seu lado: vamos crescer juntos. Diga para quem está do seu lado: vamos conquistar 12.500. Aleluia! É preciso trabalhar. Você precisa chegar na sua célula essa semana e falar: querido, nós vamos multiplicar essa célula. Aleluia! Trabalhar em equipe. Eles conseguiram ganhar o coração das pessoas que estavam ali para juntos eles trabalharem no projeto da construção de uma nova casa. Todo líder consegue alcançar o coração das pessoas para poder formar uma equipe de sucesso. Você é líder de uma célula, você precisa alcançar o coração das pessoas e fazer com que elas sejam a sua equipe de sucesso, fazer com que elas sejam a sua equipe que vai fazer você multiplicar o seu setor, a igreja, o reino de Deus avançar e crescer. Quem é a sua equipe? Quem são as pessoas que você tem formado? Quem são as pessoas que você tem investido? Ninguém cresce sozinho, irmão. Ninguém cresce sozinho. Se nós queremos crescer, é preciso aprender a formar equipe e a trabalhar em equipe. Eu vejo muitos casais que têm tudo para prosperar, casais que têm uma unção específica para trabalhar em algumas áreas, unção de prosperidade nas mãos, unção de prosperidade para poder ganhar dinheiro, casais que têm
tudo para poder avançar poderosamente, não avançam por quê? Porque não conseguiram ainda em família ser uma equipe, são casais divididos. O marido quer uma coisa, a esposa quer outra coisa, e porque são divididos eles não conseguem crescer. Se você quer crescer, você precisa aprender a formar equipe, trabalhar em equipe, precisa conduzir a sua família para que a sua família seja uma equipe na construção dos projetos de crescimento e de prosperidade para o seu lar. Você pode dizer amém sobre isso? Ô meu irmão, formar equipe é você acreditar e investir nas pessoas para que elas trabalhem junto com você para projetos nobres e grandiosos. Uma outra coisa que aconteceu aqui, eu acho isso muito tremendo. Vamos, pois, até o Rio Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e aí façamos ali um lugar para poder habitar. Logo que eles formaram uma equipe, eles já montaram a estratégia de como iria começar a casa nova. Como é que iria começar? Primeiro de tudo, vamos trabalhar cortando as madeiras. As pessoas que crescem, elas são pessoas estrategistas. Elas são pessoas que elas pensam e elaboram estratégias. Porque ela visualiza o crescimento e ela tem fé que ela vai conseguir crescer, então logo Deus dá a ela estratégias para ela aplicar e viver o crescimento, a realidade do crescimento. Se você não pensa naquilo, se você não visualiza o crescimento, a multiplicação da sua célula, o crescimento da sua vida profissional, você não vai, obviamente, não vai receber nenhuma estratégia para você viver isso. Para isso se tornar uma realidade. Então, você precisa visualizar. Quando você visualiza e aplica fé, então você recebe de Deus estratégias para você aplicar. Se você quer crescer no seu setor, você quer crescer na sua célula e avançar, peça de Deus uma estratégia para você ganhar novas pessoas. Peça de Deus uma estratégia para você recuperar os perdidos e os afastados da sua célula. A sua célula, um tempo ela estava cheia, agora ela esvaziou. Peça estratégia para você crescer, você vai receber de Deus estratégias, Ele vai te dar. Você quer crescer em família, quer arrumar algumas coisas que foram destruídas no seu lar e na sua casa, senta você e a sua esposa e comecem vocês dois juntos a elaborar uma estratégia para vocês saírem das dívidas. Senta vocês dois juntos e começa a elaborar uma estratégia para vocês conseguirem comprar o terreno que vocês querem comprar. Sentem você e a sua família e elaborem uma estratégia para você conseguir conquistar o alvo que vocês estão buscando há um tempo. Líderes que crescem são líderes estrategistas. Se você quer avançar para o crescimento da sua célula, eu vou voltar a dizer, Deus vai te capacitar com uma grande estratégia. Essa semana virão novas pessoas, essa semana perdidos vão voltar, não vão voltar do nada, não vai ganhar do nada, as pessoas vão ganhar e vão voltar porque você vai aplicar uma grande estratégia. Diga aleluia. Todas as reuniões de supervisores que nós temos lá embaixo, antes de vir para cá, para o Tadel, eu sempre estou compartilhando com supervisores estratégias. Estratégias de crescimento, estratégias para recuperar os perdidos, estratégias para formar novos líderes, estratégias para poder discipular bem as pessoas, estratégias para poder cuidar bem das ovelhas. Qual é a estratégia que você tem hoje para multiplicar em agosto? Você quer multiplicar em agosto, qual é a estratégia que você tem? Qual o plano que você montou? Você já escreveu, é um supervisor de setor, quais são as células que você tem, o nome de cada líder e quem é o líder de treinamento de cada um? Você é um supervisor de área, já olhou no seu relatório quem são as células em potencial para multiplicar, quem não tem potencial ainda, qual é a estratégia que você vai aplicar para que ela tenha potencial? Líderes que crescem são líderes estrategistas, irmão.
Diga glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, não tem jeito, você vai crescer e vai multiplicar. Oh, meu Deus do céu. Eu vejo que além desses discípulos, eles aplicarem fé, ter visão, receber de Deus uma estratégia, escute o que eu vou dizer aqui para você, que isso é muito sério. Adianta você receber de Deus uma grande estratégia e você não trabalhar para executá-la? Adianta? Claro que não. Você recebe uma grande estratégia e você precisa trabalhar para executar aquela estratégia. No caso aqui desses discípulos, a estratégia que eles receberam de começar por madeira exigiu um trabalho muito duro. Na grande maioria das vezes, para obtermos um crescimento grande, nós vamos receber uma grande estratégia que vai exigir de nós trabalho duro. Não adianta, não tem como crescer no reino de Deus se não tivermos trabalho duro. Não tem como eu avançar para poder ver as células multiplicarem se eu não trabalhar duro como líder, se eu não trabalhar duro como discipulador, se eu não trabalhar duro como supervisor de setor e de área, se eu não trabalhar duro como pastor. Eu quero ver o reino de Deus crescendo, as células se multiplicando, os líderes crescendo e avançando. Eu preciso meter bronca e trabalhar duro. Diga aleluia. Você quer crescer na sua vida profissional? Quer crescer na sua vida, na sua visão empresarial? Além da estratégia, você vai precisar de trabalhar duro. Não tem como você crescer se você não meter bronca para trabalhar duro. Vai precisar de se esforçar. Vai precisar de correr muito mais do que aqueles que são normais correm. Pessoas que crescem a níveis maiores, elas trabalham mais duro do que as que crescem a níveis menores. Quem conquista coisas maiores trabalha sempre mais duro do que quem conquista coisas menores. Diga aleluia. Estou achando que você está quieto demais. Por favor, me ajuda a dar um glória a Deus. Eu vejo que uma coisa muito importante que envolve aqui o trabalho duro desses discípulos é que eles trabalharam duro para cortar as madeiras e construir a casa nova. E era bem provável que para eles construírem a casa nova que eles iriam fazer, eles iriam precisar de desfazer a casa antiga. O lugar onde eles estavam era um lugar onde poderia provavelmente ser bem utilizado novamente. Mas para isso ia precisar de desfazer a construção antiga. Você sabia, querido, que para nós crescermos, experimentarmos o crescimento de Deus nas áreas mais importantes na nossa vida, nós precisamos de ter disposição e trabalho duro para desfazer uma mentalidade antiga. Às vezes uma mentalidade antiga, ela atrapalha você de viver conquistas novas. Jesus falou que ele derrama vinho novo em odre novo. Ele não derrama vinho novo em odre velho porque se perde. É importante nós estarmos sempre com uma mente renovada. Diga, mente renovada. Deus, Ele quer sempre nos ensinar coisas novas, Ele quer nos dar coisas novas. Só que para nós recebermos as coisas novas, nós vamos precisar de aprender a lidar com as coisas novas. E nós vamos conseguir lidar com as coisas novas quando nós desprogramarmos a nossa mente das coisas antigas, da mentalidade antiga. Você pode dizer um aleluia? Bom, o texto aqui diz: e disse
ali aqueles discípulos: olha, nós precisamos que o Senhor vá conosco. Ele falou para Eliseu: você vá com os teus servos. E aí Eliseu disse para eles: não, eu irei com vocês. Eu vejo um ensinamento muito importante para quando nós estamos buscando o crescimento, nós trabalharmos em busca do crescimento, mas valorizando a cobertura espiritual que Deus coloca sobre a nossa vida. Eles não foram independentes. O que eles planejaram, tiveram uma visão, tiveram fé. Na hora de cair dentro do trabalho duro, eles falaram para Eliseu: Eliseu, nós precisamos que você esteja junto conosco. Quando nós estamos buscando crescer de maneira independente, corremos um sério risco de perder a caminhada do crescimento no meio do caminho. Corremos um sério risco de passarmos por problemas e não vamos saber como corrigir e como enfrentar os problemas e perder o crescimento e parar de crescer. É muito importante, você está começando a crescer, valorize a cobertura. Você tem um discipulador, não seja independente, sempre esteja debaixo da cobertura dele. Você está começando, está projetando um crescimento da sua célula, do seu setor, da sua área. Comece a compartilhar das estratégias, das coisas que você vai fazer com o teu supervisor de setor, com o teu supervisor de área, com o pastor que está acima de você. Porque quando nós agimos de maneira independente, começamos a correr risco de, no meio do caminho, passar por dificuldade e aí parar todo o projeto de crescimento. E é triste quando um líder começou a crescer e ele parou no meio do caminho. O sentimento de frustração é terrível para a vida de um líder. O sentimento de ter parado, de não ter conseguido, o sentimento de se achar incapaz, ele é terrível para a vida de um líder. E a maneira de você se proteger disso é você estar debaixo de cobertura, sem agir de maneira independente, pedindo direção, orientação, ouvindo e aplicando o que é ensinado. Isso te protege. E ainda assim, se você com tudo isso, você passou por um problema no meio do caminho, você passou por um problema no meio do percurso, que foi o que aconteceu com esses discípulos, olha o que é preciso fazer. Pastor, eu sempre valorizei cobertura, eu tive uma visão de fé, eu acreditei, eu planejei, mas ainda assim aconteceu um problema comigo no meio do caminho. Eu não sei por que eu não consegui fazer a célula crescer do jeito que era para ter crescido. Eu ainda não multipliquei, já tem alguns anos. Eu não estou conseguindo cuidar bem dos meus discípulos e fazer ele frutificar. O que eu devo fazer? Esses discípulos fizeram tudo certo. E no meio do caminho, no meio do trabalho, diga, no meio do trabalho, ele está cortando uma viga. E o que acontece com o ferro do machado? Foi embora. E o crescimento parou. No meio do trabalho, no meio do caminho, esse camarada fez tudo certo, ele não fez nada de errado. Ele fez tudo, ele se dedicou, ele teve fé, ele teve visão, ele caminhava debaixo de cobertura, mas no meio do caminho ele perdeu. E o crescimento parou. Querido, é terrível, eu sei como que é doloroso, isso já aconteceu comigo. Você está trabalhando, teve uma visão de fé, aplicou e obedeceu, e no meio do caminho parece que alguma coisa errada aconteceu, e meu Deus, e agora? O que esse discípulo faz? A primeira coisa que nós precisamos fazer é não deixar o sentimento de frustração e de derrota nos dominar, e ter a coragem e a humildade para pedir ajuda. Diga, eu não posso deixar o sentimento de frustração e de derrota me paralisar. O que nós precisamos ter? Diga, ter humildade para pedir ajuda.
É terrível quando acontece essas duas coisas. O líder fez tudo certo, mas por algum motivo ele parou no meio do caminho. Se ele deixar o sentimento de frustração, de derrota bater, o diabo joga ele e vence a batalha. Se ele não tiver humildade para poder pedir ajuda e caminhar debaixo de uma ajuda, ele está com tudo perdido. O que esses discípulos nos ensinam é, na hora que o discípulo cortou, que ele perdeu, o que ele fez? Ai, meu Senhor, me ajuda aqui, porque esse ferro, esse machado que eu tinha, ele era emprestado. Ele pediu ajuda. Ele não deixou o sentimento de frustração bater e largou tudo e falou, agora eu não quero mais construir nada, melhor voltar para a casa de profeta antiga, porque não dá mais, não dá para crescer, já era. Não, ele falou, ai meu Deus, eu não queria, eu estou conjecturando, é claro, eu não queria parar essa obra, mas o machado se fosse, já sei. Ei, meu discipulador, vem aqui e me ajuda. Pediu ajuda. Se nós queremos crescer, avançar nos projetos de Deus, quando enfrentarmos problemas no meio da caminhada, precisamos aprender a pedir ajuda. Não podemos ficar frustrados, derrotados. Deus não chamou você para ser derrotado, Deus não chamou você para ser derrotada. Isso que você passou, está passando, é uma fase. O que Deus quer é que você peça ajuda e se levante e recupere o machado e volte a trabalhar como trabalhava e volte a crescer como Deus planejou que você vai crescer. Aleluia! Mas é preciso pedir ajuda. Oh, meu Deus. Interessante é que quando ele pede ajuda, ele recebe uma pergunta que, na verdade, o que o profeta queria era que, na resposta que ele desse, o profeta pudesse falar a verdade que ele precisava ouvir. Como assim, pastor? Quando nós pedimos ajuda, nós precisamos de dar as respostas e logo depois estar preparado para ouvir o grande mover das respostas certas. Eu vou explicar melhor. O profeta pergunta para ele, aonde foi que você perdeu? Na hora que ele pediu ajuda, o profeta perguntou, aonde foi que você perdeu esse machado? O que o profeta queria ouvir dele era a verdade, era a transparência. Era que ele mostrasse exatamente aonde foi que caiu. Quando nós estamos na caminhada do crescimento e acontece algum acidente no meio do percurso, nós precisamos de ser transparentes com quem nós estamos pedindo ajuda. Aonde foi que você perdeu a força? O que você acha que aconteceu? Às vezes nós não temos certeza, mas nós temos algumas desconfianças. É claro que temos. Aquele discípulo que perdeu, ele pode, olha, eu não sei exatamente aonde caiu, mas eu acho que foi aqui, mais ou menos aqui. Quando você para de crescer, é importante você aprender a responder com transparência a pergunta, o que foi que aconteceu com você? Por que foi que você desanimou nessa célula? Por que você deixou de crescer? Na sua opinião, o que foi que aconteceu? Aí olha a atitude errada, eu não sei, eu fiz tudo de que é certo. Essa é a maneira errada. A maneira certa é eu bater um raio-x de mim mesmo. É eu bater um raio-x do meu histórico para trás. Eu falar, olha, eu não sei, pastor, mas eu acho que isso daí aconteceu porque eu não estava orando direito. Olha só. Eu não estava tendo uma vida de oração da maneira como tem que ter. O que você acha que aconteceu porque
você perdeu essas pessoas da sua cela, pastor? Eu não sei, mas eu acho que eu poderia ter visitado mais as pessoas e eu não visitei. Eu estava tão envolvido com algumas coisas que eu não visitei. Aonde foi que você perdeu? Você precisa ser transparente. O que foi que aconteceu que você deu essa esfriada? Você precisa... Sabe qual é a coisa mais fácil que tem para nós justificarmos a nossa paralisada? É colocar a culpa nas pessoas. Não, pastor, isso paralisou porque o meu esposo não me ajudou. Não, pastor, eu paralisei porque a minha esposa não me ajuda em nada. Não, pastor, eu paralisei porque tem um irmãozinho que está me perseguindo na minha área. Diga, ai. Não, eu não cresci, aí eu estou te ensinando. Bate uma radiografia de você, do seu histórico passado. De repente você poderia estar melhor no seu relacionamento com Deus. De repente você poderia estar levando o seu discipulado mais a sério, você não estava. Você precisava estar toda semana sendo discipulado, você toda hora arrumava uma desculpa. Faz um reflexo de você. Para de colocar o seu foco do que você parou de crescer nos outros e olha aonde foi que eu talvez falhei. Talvez você não vai identificar exatamente, mas vai ter pontos que você vai dizer, realmente eu poderia ter melhorado nessa área. Talvez você não estava bem encaixado em família, e se a família não está bem encaixada, nenhum ministério prospera e avança, nenhum ministério cresce. Eu tenho ministrado fora e eu vejo grande problema de algumas igrejas que estão há anos e não crescem. Estou falando de uma verdade aqui, por exemplo. Grandes problemas de igrejas que estão há anos. Eu vou lá, avalio, estudo com o pastor, olho. Os camaradas trabalham bem, trabalham direitinho com a estratégia de célula, mas quando vai avaliar no profundo, o esposo, o pastor e a pastora têm sérios problemas conjugais. Não cresce. Não vai crescer. Então avalia um pouco. Se você quer avançar no crescimento, olha onde foi que você perdeu a sua força. O que não estava legal que você pode melhorar? Diga glória a Deus. Ele pede ajuda e ele diz, ai, meu senhor, isso era emprestado. O profeta pergunta onde foi que você perdeu, e ele diz aonde ele perdeu. E aí o profeta virou para ele e diz, olha, eu vou cortar o pau, vou lançar ali, e vou fazer flutuar o ferro. Aí ele disse para o discípulo, pega, levanta. Então ele estendeu a sua mão e tomou e levantou. Se nós queremos avançar numa caminhada de crescimento e enfrentar os momentos difíceis que acontecem no meio da caminhada, além de nós sermos transparentes para mostrar o que aconteceu, nós precisamos ser quebrantados e obedientes para seguir a orientação que é passada. Para você crescer na sua área profissional, então, eu te desafio a você sair daqui hoje e meter bronca. Forma lá a equipe na sua família e vai crescer e prosperar em nome de Jesus. Eu sei que aqui existem líderes com uma grande visão de crescimento para o reino de Deus, para a sua célula, para o seu setor. Hoje, nessa reunião aí que vai ter, já mete bronca no meio da semana, mete bronca e vocês vão crescer e vão multiplicar, em nome de Jesus, vão multiplicar. Pastor, eu tenho convicção de que Deus me chamou para crescer. Você tem? Fica de pé então, em nome de Jesus.
presence of my all, making adoration my home. I feel your gaze upon me, it satisfies my soul. I know I found the place